Domingo, 25 de fevereiro de 2024, tivemos uma manifestação gigantesca na Avenida Paulista. E nesse vídeo eu vou destacar para você os principais pontos e consequências do que aconteceu, de forma resumida para você se manter bem informado da situação política do país. Primeira coisa, qual foi o tamanho? Esse aqui é o vídeo que mais está circulando nas redes sociais e que inclusive foi postado no perfil oficial do Jair Bolsonaro. Horário 2h36. E aqui a gente vê a vista de um prédio, logo acima dos principais trio elétricos da manifestação. Bom, aqui a gente pode ver que completou a Avenida Paulista. Pelo que eu saiba, foram aproximadamente 10 quarteirões com pessoas, pelo menos uns 7 completamente lotados. Aqui o trio principal, com as maiores figuras políticas, e o outro lado do MASP. Também completamente preenchido até o fundo, a gente pode ver por esse zoom incrível dos celulares modernos. E realmente conseguiram a foto. Beleza, mas qual a estimativa de pessoas presentes? Primeira coisa que eu quero ressaltar é que não existe uma tecnologia minimamente precisa sendo usada para fazer essas estimativas. Logo, é impossível determinar quantas pessoas tinham na manifestação. Os mais otimistas colocam 1 milhão e os mais pessimistas, ou pesquisadores da USP, colocam 185 mil. Mas é normal do jogo das manifestações os interessados jogarem o número para cima e os desinteressados para baixo. Então a única verdade que a gente pode ter é que essa manifestação encheu de ponta a ponta a Avenida Paulista. E o zoom máximo de um celular ou as imagens aéreas não identificavam espaços não preenchidos, fazendo com que essa manifestação entre pro hall das mega manifestações da história do nosso país, junto com as pelo impeachment da Dilma Rousseff. Bom, esse aqui foi o tamanho da manifestação, gigantesca, muito maior do que eu esperava e eu sabia que ia ser grande. E provavelmente entrou para as 5 maiores manifestações da história do nosso país em São Paulo. Se o Lula convocasse, ele não ficaria nem entre as 15 maiores. Mas enfim, qual o significado disso? Que recado, que mensagem passa? Bom, aqui eu vou fazer uma análise sóbria e imparcial da situação. Que resultados reais e políticos ela irá nos trazer? E para isso eu vou dividir minha análise em 3 pontos principais. E depois eu vou falar dos discursos que aconteceram também. Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Jair Bolsonaro e Silas Malafaia. Vou dar um resuminho breve das principais falas dos principais discursos. Mas antes disso, 3 principais pontos de consequências políticas dessa manifestação. Primeiro grande impacto. Mostrou que existe um Brasil contra as narrativas propagadas por quem está no poder das instituições, especificamente governo federal, Supremo Tribunal Federal e mídia tradicional. As imagens demonstraram para o Brasil e para o mundo a quantidade absurda de pessoas que não engoliu STF, Lula e Rede Globo como os defensores da democracia. E nesse contexto, obtiveram sucesso. Foi uma demonstração assustadora de que não há consenso nessa narrativa, a narrativa dos que atualmente se dizem defensores da democracia. E como eu falei, eles, se puxassem um ato, provavelmente não teriam 1/3 da adesão popular. E isso, meus amigos, enfraquece o sistema para o mundo, enfraquece a narrativa de que essas pessoas são os heróis do povo. Mostra que existe uma divergência enorme, uma divergência com maior adesão popular do que a narrativa dos que estão no poder. Segundo ponto, essa manifestação foi convocada em determinado contexto político, que é Alexandre de Moraes tocando uma operação que pode prender o Bolsonaro e enquadrar os seus principais aliados em uma tentativa de golpe de Estado. Então nesse ponto o ato foi uma resposta e tinha um objetivo. Mostrou para Alexandre de Moraes que o seu principal adversário é o maior mobilizador popular do Brasil no momento. E que prendê-lo não será simples e fácil. Mas será que Moraes vai recuar completamente após o ato? Com certeza não, porque faltou um alinhamento com uma ação política efetiva. Se você analisar a manifestação de 16, ela tinha o impeachment e o combate à corrupção via Operação Lava Jato. Ou seja, o ato pressionava para que algo específico acontecesse no parlamento. E esse ato aqui não teve isso. Ou seja, essa manifestação não pressionou senadores a passarem um processo de impeachment contra o ministro. Não pressionou a Câmara dos Deputados a passar um processo de impeachment contra o Lula. E não pressionou nada específico para andar.
Dado o contexto político das manifestações de 16, havia algo a ser pressionado, mas nesse caso, ainda não existe uma pauta concisa que realmente iria andar se fosse pressionada. Então essa manifestação serviu para mostrar principalmente que a tese do governo / Supremo Tribunal não colou tanto quanto eles imaginavam. Mostrou que o Bolsonaro não saiu popularmente enfraquecido das acusações e que o seu apoio continuará gigante mesmo que ele seja preso. Então aqui eu posso dizer que eles conseguiram um sucesso parcial em seus objetivos. E dado o contexto, foi o máximo que eles podiam fazer. Mas também seria ilusório eu falar para vocês que o sistema vai recuar depois disso, ou que teremos uma resposta política e institucional no curto prazo. No máximo, mostrou que a briga vai ser grande e que esse lado político não pretende desistir. Terceiro ponto, mostra para o Lula e para toda a esquerda que a direita possui uma militância ativa muito maior, consideravelmente maior do que a esquerda, e que eles vão ter que engolir que parte do Brasil jamais irá aderir às suas narrativas. Mesmo que eles ganhem uma eleição, as pautas de direita continuarão sendo um eterno freio institucional e eleitoral, dado que essa massa irá continuar elegendo parlamentares que irão frear o projeto de poder da esquerda. Ou seja, o sonho de venezuelização do Brasil não vai acontecer. Existe muita gente contra tudo que esse atual governo está tentando colocar. E que Lula não tem nem perto dessa adesão para fazer passar suas pautas com força popular. Agora vamos a uma análise do ato em si. Quem foram os principais discursantes? Michele Bolsonaro, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, Tarcísio de Freitas, Silas Malafaia e Jair Bolsonaro. E aqui eu vou contar para vocês um breve resumo da fala dessas pessoas, porque saibam, o que é dito em um ato tem muita importância, porque reverbera para um grande número de pessoas e passa uma mensagem para os adversários. Vamos começar com a Michele Bolsonaro. O que ela fez? Começou com uma oração e deu o tom que essa manifestação é centrada principalmente no público evangélico, inflamando essa base forte de militância para apoiar o ex-presidente. Eu me senti forte, eu me fortaleci em Cristo para estar ao lado dele. Eu não pedi para estar aqui. Aprove o Senhor nos colocar à frente desta nação. Segundo o discurso, Gustavo Gayer, um dos principais deputados atualmente aliados do Jair Bolsonaro, responsáveis por pressionar o Supremo Tribunal Federal e essas grandes narrativas que estão sendo colocadas. Esse foi muito mais rápido, mais centrado em agradecimento aos políticos que foram lá e também uma denúncia à perseguição política que está acontecendo para um lado, o da direita. Deputados federais, senadores que também vieram para cá, que muitos sabem que também não poderão falar por causa do tempo, mas eles merecem nosso respeito, porque vir aqui hoje é colocar um alvo gigantesco nas nossas costas. Uma salva de palmas também para os governadores que vieram para cá hoje. Esses merecem o nosso respeito de agora em diante. Terceiro discurso, Nicolas Ferreira. Esse também foi um discurso muito rápido e foi centrado sobre não desistir e ser mais resiliente que o seu adversário, inflamando a militância que ela não pode desanimar e ceder aos avanços do governo. Então isso serve pra galera que tá desacreditada, achando que a gente já perdeu. A esquerda também achou que já tinha perdido durante muito tempo, mas eles não desistiram. E foi isso, basicamente, o que o Nicolas quis passar aqui. Hoje nós estamos dando um recado a muitas pessoas de que homens e mulheres com coração verde e amarelo não desistirão do nosso país. Mas também é um recado, não somente aos poderosos, mas também para nós mesmos, brasileiros e brasileiras, que estavam desanimados. O nosso inimigo ficou 12 anos, persona não grata, tentando a presidência da República, e ele conseguiu depois de 12 anos. Nós não temos o direito de ter menos persistência do que o nosso inimigo. Se as pessoas não desistirem, uma hora o poder político pode virar para a direita de novo. Se as pessoas desistirem, ele não vai virar nunca. Depois tivemos Tarcísio de Freitas, um dos 4 governadores que compareceu ao ato. E o Tarcísio centrou seu discurso nas conquistas políticas efetivas que ele teve ao lado do Bolsonaro no último mandato,
como ministro da Infraestrutura, também citando diversas pautas que o governo Bolsonaro andou e que não estão mais andando no atual governo. Em resumo, ele pautou coisas objetivas que foram feitas durante o mandato do Bolsonaro, para passar a mensagem de que o governo anterior foi muito melhor do que o atual. Eu tenho certeza que vocês estavam com saudade de vestir o verde e amarelo. Quem estava com saudade aí? E aí vamos lembrar das coisas que aconteceram nesse período. Quem lembra que a água chegou no Nordeste, que a água chegou no Ceará, que a água chegou em Pernambuco, que a água chegou em Oiticica, no Rio Grande do Norte? Quem lembra aí? Agora tivemos o quinto discurso de Silas Malafaia, com certeza de longe o mais importante e combativo às pautas do Supremo Tribunal Federal e às narrativas que todos nós estamos vendo por aí. Silas Malafaia foi extremamente combativo ao Alexandre de Moraes e foi a ponta de lança para tudo que os outros provavelmente queriam falar, mas não puderam. Silas, em sua imagem de líder religioso, um pouco mais blindado do que políticos com mandato, pôde falar com mais tranquilidade. E eu vou colocar, óbvio, uns trechos para vocês entenderem. Agora, eu vou correr com a história. 2022, Alexandre de Moraes assume o Tribunal Superior Eleitoral. E, pasmem, uma resolução do TSE contra a lei eleitoral deu todo o poder ao ministro Alexandre de Moraes. Agora escutem. O Procurador-Geral da República, Dr. Aras, entrou com uma petição no STF para derrubar essa resolução. O STF não aceitou. Todo mundo sabe como é que foi a eleição. Podiam chamar Bolsonaro de genocida, mas não podiam dizer que Lula é ex-presidiário. A eleição acabou, eu tenho que correr com a história. A eleição acabou, Bolsonaro perdeu. Escutem-me, silêncio absoluto de Bolsonaro. Não atacou ninguém, não reclamou de ninguém, não atacou Alexandre de Moraes, não atacou o Supremo Tribunal Federal. No dia 8, o fatídico dia 8, baderneiros que nós não concordamos quebraram em Brasília. Começou então a narrativa de golpe. Eu tenho algumas perguntas para fazer à imprensa que está aqui e ao povo brasileiro. Eu quero perguntar, primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. 10 dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta, cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela baderna. E aí eu digo uma coisa para vocês. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia da janela, não fez nada. O GSI e a ABIN informaram a Lula. E outra, escute, brasileiros, porque o chefe do GSI, General Gonçalves, porque Alexandre de Moraes não mandou prender ele, porque ele não foi indiciado. Bom, então aqui eu resumo pra vocês que ele foi o único que teve coragem de subir o tom, porque afinal ele não está sendo investigado em nenhum inquérito do Moraes, então deu pra ver que eles encarregaram ele de fazer as críticas mais incisivas. Enquanto o Bolsonaro, caso ele falasse alguma coisa que o Silas falou, ele provavelmente seria preso no dia seguinte.
Por último, tivemos Jair Bolsonaro, fechando o ato. Ele se defendeu brevemente das acusações, afinal era esse o intuito desse ato, explicou a questão das minutas e do estado de sítio e também contou a sua história na política. Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz. Bom, então aqui ficou muito claro nessa parte que ele não pode falar e que há materialidade no que o Moraes está imputando a ele, só que o argumento das pessoas da manifestação foi que houve abusos do Supremo que fizeram com que eles fizessem essa articulação política para passar dos limites também, já que os limites estavam sendo passados contra eles. Foi isso que eu interpretei. Então, no discurso do Malafaia, ele expõe todos esses abusos do Supremo e do TSE para um lado, em detrimento do outro, e nesse próximo momento do discurso do Bolsonaro, ele vai tentar fazer uma defesa dessas minutas que o Moraes está utilizando para embasar essa tentativa de golpe de Estado. Então, aqui vai os argumentos do Bolsonaro sobre isso. A última agora, ou a penúltima. Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumiu em 2019, ouvia. E parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. O segundo passo do decreto de estado de sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o parlamento. E essa proposta é analisada pelo parlamento. E é o parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de estado de sítio. O estado de defesa é semelhante. Ou seja, agora querem entubar a todos nós que um golpe usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final, quem dá é o parlamento brasileiro, estava em gestação. Creio que está explicado essa questão. Então esses foram os principais discursos, muitos para inflamar a militância, mas um combativo de verdade que foi do Silas Malafaia. Então se você tiver que ver um desses discursos na íntegra, veja o dele, que com certeza foi o mais importante. Afinal, ele pôde falar sem medo, o que todos os outros não puderam. Bom, então esse foi o saldo final da manifestação, demonstraram bastante força popular, colocaram para frente algumas de suas narrativas, como apontar incongruências do governo no caso do dia 8, apontar alguns excessos do TSE durante a eleição que beneficiaram o adversário, e fizeram uma defesa dessas acusações de golpe de Estado sobre o Bolsonaro. Nos resta ver quais serão as próximas cartadas do Alexandre de Moraes, se ele vai conseguir comprovar isso de uma forma a prender o Bolsonaro, e qual será a resposta das ruas caso ele consiga fazer isso. Então essa foi a minha análise da situação, vamos ver os próximos capítulos, espero que tenham gostado. E essa foi a minha breve análise da manifestação, espero que tenham gostado. Meu nome é Bruno Dias, esse é o canal Mídia BH, que fala diretamente de Curitiba pra você de todo o Brasil. Então deixa um comentário nesse vídeo, deixa um like e tamo junto, até mais.